Ações que ainda não foram julgadas e aguardam audiência devem ser julgadas conforme o entendimento atual das leis ou devem ser julgadas conforme o entendimento após o pronunciamento da cassação? Herman, muito bacana a tua pergunta. Então, nós vamos fazer o seguinte, para deixar claro para vocês, tá? Primeira situação, essa pronunciamento, né, essa nova decisão ou esta decisão iminente da Corte de Cassação pode ser que não atinja erga omnes, ou seja, contra todos, tá? Porque ela está subindo primeiro entre partes. É quem perdeu que está recorrendo. Então, não quer dizer obrigatoriamente que a decisão da Corte vá em favor ou contra todos os processos da mesma natureza. Deixar isso bem claro, tá? Quem está recorrendo é uma pessoa física ou a avocatura. Então, se vai valer contra todos, ainda não sabemos. Isso vai depender muito de como foi desenvolvido ou foram desenvolvidos os recursos, que provavelmente vão subir dois ao mesmo tempo, e aí como isso vai ser julgado pela Câmara, tá certo? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, os processos que já existirem, vamos dizer que sobrevém uma decisão, certo nível da corte, nível da Câmara, que diga que sirva para todos, ou seja, erga omnes, né? Ela não vai poder modificar aquilo que já está em trâmite, a não ser para beneficiar, porque é regra geral do direito que a lei só retroage para benefício do réu, né, da parte, nunca para prejudicar a parte. Então, se vier uma sentença, uma decisão colegiada, que tem um efeito erga omnes e que ainda prejudique o direito, ela só vai servir dali para frente, para novos processos. Ela não poderá retroagir, certo? Tinha mais uma parte da pergunta dele. Você consegue colocar de novo para mim? Jogadas e aguarda audiência deve. Outra coisa, tá? Essas ações elas não estão aguardando nenhum tipo de julgamento da corte. Muita gente está falando isso, tá parado lá o Tribunal de Roma porque a corte vai se pronunciar em julho, tá todo mundo esperando. Gente, não é isso aí. Isso é uma informação falsa, é uma informação de pessoas que não sabem o que estão dizendo, tá? A primeira instância, ela não tem nada a ver com a segunda e nada a ver com a terceira. São juízes competentes para cada instância, cada um tem o direito de julgar como melhor lhe aprouver, dentro dos seus conhecimentos, das suas vicissitudes, do que aquele juiz acredita ou deixa de acreditar, com base nas leis e dentro de uma tese jurídica apropriada. Então, essa história de o processo está dormindo, aguardando a corte, isso não existe, nem no Brasil, nem aqui, nem em lugar nenhum. Isso poderia acontecer se fosse uma ação civil pública, por exemplo, que pudesse, já no pedido, fosse ter um efeito erga omnes, ou seja, contra todo mundo. Exemplo que eu vou dar para vocês entenderem. Quando teve lá a apreensão dos cruzados novos, reais, não lembro o nome da moeda que era lá, que o Collor prendeu lá, tá certo? E aí começaram as ações. Então, eles reuniram todas aquelas ações, mandaram para a corte, e aí a corte ia tomar uma decisão. Então, o que acontece? Todos os juízes de baixo disseram: olha, vamos aguardar a corte falar. Por quê? Todos já sabia que aquela decisão seria erga omnes. Aí sim, nesse aspecto, os juízes podem segurar essas decisões, aguardando um pronunciamento do tribunal. Mas no nosso caso, não é isso que está acontecendo.